te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. A guitarra para um solo, dá uma força aí. Livro de João, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 13. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque o que tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Amém? Podes assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nessa noite em que Deus, Ele nos permite estarmos aqui na presença dEle mais uma vez, com o objetivo de lhe adorar, Deus, Ele me deu essa oportunidade, essa palavra para estar pregando com os irmãos na noite desse dia. Todos nós conhecemos a passagem que ora acabamos de ler do livro de João, no capítulo de número 4, onde o evangelista João vai contar um dos grandes encontros que Jesus vai ter ao quebrar todo o protocolo social, religioso, ético e racial. Todos nós sabemos que o evangelista João, ele é o único dos 4 evangelistas que vai escrever a passagem do livro que fala acerca desta mulher, a mulher samaritana. Nós vamos entender que quando nós lemos o livro de João, no capítulo de número 4, ele vai iniciar dizendo que o Senhor Jesus, vendo que havia um burburinho surgindo no meio dos saduceus, no meio dos fariseus, que ele estava batizando mais pessoas do que o próprio João Batista. E o texto vai dizer que, na verdade, não era nem Jesus que batizava. Na verdade, quem batizava eram os seus discípulos, que recebiam do próprio Senhor Jesus autoridade e poder, como já foi dito na noite desse dia, neste lugar. Mas Jesus, vendo que o objetivo dos saduceus e dos fariseus era trazer um conflito entre João e entre Jesus, só que eles não entendiam que tanto Jesus como João Batista
entendia qual era o propósito e qual era o chamado que eles estavam exercendo. Porque quando nós entendemos qual é o propósito e qual é o propósito e o chamado que nós nos fomos dados, nós não precisamos ficar brigando com ninguém se a igreja do lado está enchendo ou se a igreja do outro lado também está enchendo. Quando a gente entende o nosso chamado e quando a gente entende o propósito pelo qual Deus nos chamou, a gente se alegra por mais que alguém esteja crescendo muito mais do que eu e muito mais do que você. Então Jesus, ele pega agora os seus discípulos e ele agora estando na Judeia, ele decide partir novamente para a Galileia. E no texto vai dizer que era necessário que nessa caminhada que ele haveria de passar até chegar a Galileia, ele tinha que passar por uma cidade. Cidade essa chamada de Samaria. Para passar da Judeia e para chegar à Galileia, havia 3 caminhos que os judeus poderiam fazer. E um desses caminhos, que era o caminho mais curto, era o caminho que passava por dentro de Samaria. Mas nenhum judeu faria esse trajeto. Por quê? Todos nós conhecemos a história. Sabemos que a história vai dizer que tanto os judeus como os samaritanos tinham uma rixa de muito tempo, uma briga que já passava gerações, a qual um tinha com o outro, que os judeus, quando ele saía da Judeia e pretendia ir para a Galileia, ele preferia percorrer o caminho mais difícil, o caminho mais longe, do que entrar pelos caminhos que eram da cidade dos samaritanos, porque sabia que entrar em um território de samaritano haveria briga e até morte se não conseguisse se salvar. Então os judeus não entravam, não compartilhavam de nada que havia com os samaritanos. Aí Jesus olha para os seus 2 discípulos e diz: nós não vamos pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo, nós vamos cortar caminho, porque é necessário entrar por Samaria, é indispensável entrar por essa cidade. Eu não posso fugir desse meu compromisso, eu tenho que entrar lá, ainda que vocês não queiram, tem alguém lá que eu preciso evangelizar. Lucas vai dizer no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 51, também é o único evangelista que vai falar isso, que uma certa feita Jesus, ele ordena com que o seu discípulo, tanto João, o escritor do livro que nós acabamos de ler no capítulo 4, e o seu irmão Tiago, são ordenados por Jesus a uma cidade samaritana. E nessa cidade, o compromisso que eles tinham era de entrar nessa cidade, e a orientação de Jesus era: vocês vão arrumar algum lugar para que nós venhamos passar a noite, porque eles estavam indo para Jerusalém. Quando chegaram nessa cidade, o texto sagrado vai dizer que os samaritanos, vendo as roupas deles e a maneira de falar, identificaram que era judeu. Aí disseram: aqui não tem lugar para vocês, aqui não tem estebaria nem hospedagem para vocês. Aí João e Tiago chegou para Jesus e disse: ó, não nos aceitaram aqui. O Senhor quer que nós oramos uma oração de pentecostal de fogo, para que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos. Aí Jesus olha para ele e diz: calma aí, filhos do trovão, calma, porque eu não vim destruir, mas eu vim salvar essas almas. Olha só para cá, querido. Jesus tem que passar por dentro de Samaria. E entrando em Samaria, o texto vai dizer que ele chega em uma cidade chamada Siquém. Essa cidade fazia parte das herdades ou das heranças que o patriarca Jacó havia recebido e que agora havia entregado para o seu filho José. Ali havia um poço que Jacó havia perfurado. Jacó era filho do sorriso, ou de Israel, ou de Ismael, ou de... Eita, eu esqueci o nome agora. Isaac, obrigado, pastor. Isaac, que o nome significa sorriso. Ele era filho de Isaac. E Isaac era um grande
homem que cavava poços, porque naquela época não adiantava o homem ter grandes posses, dinheiro, riqueza, se ele não tivesse água para manter tudo isso. Então Isaac era um grande homem que tinha um dom para cavar, e aonde não tinha água, gerava-se água. E quem sabe ele ensinou para o seu filho, e ali Jacó faz essa fonte de águas. E todos os seus animais, os seus filhos beberam daquela água. Vamos contar um pouquinho de história. Quem gosta de história aqui, levante a mão. Vamos voltar um pouquinho atrás. Lá atrás, bem lá atrás. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 17. Nós vamos ver que o reino de Israel, que eram as 12 tribos, haviam se dividido. Logo que o filho de Salomão se assenta sobre o trono, chamado Roboão. Quando esse moço se assenta sobre o trono, o que acontece? A tribo vai se dividir entre reino norte e reino sul. No reino do norte ficou a capital sendo chamado de Samaria, aonde ficou 10 tribos. No reino do sul ficou 2 tribos, sendo Benjamim e a tribo de Judá. No reino do norte, ou seja, no reino do sul, continuou ainda a descendência, a linhagem de Davi. No reino do norte, se levanta uma nova dinastia, iniciada por um homem chamado Jeroboão. E este homem ouve a voz de Deus dizendo para ele: Jeroboão, foi eu que te coloquei sobre esse trono. Se você quer continuar sobre ele prosperando, anda no meu caminho, seja fiel à minha lei, que nenhum inimigo vai prosperar contra a sua vida. Só que Jeroboão, ele percebe que todo ano que tinha as festas judaicas, as 10 tribos saem de Samaria e partem em direção ao reino de Judá, porque lá estava o templo de Israel. E Jeroboão, preocupado que o rei de Judá conseguisse persuadir novamente as 10 tribos se unir com ele, o que é que ele faz? Ele vai lá no Egito. Lembra quando o povo estava no Egito e copia as mesmas imagens que o povo de Israel copiou, colocando o cordeiro no meio de Israel para que o povo viesse adorar. Aí Deus olha para ele e diz: por causa da tua quebra de aliança, eu vou destruir o teu reinado. Os 19 reis que vieram do reino do norte, todos os homens foram infiéis, homens que não respeitaram as leis de Deus, homens que desonravam a Deus. E Deus dizia: se não houver um arrependimento, eu vou levantar um inimigo contra vocês, para mostrar a minha justiça sobre a vida de vocês. Toda vez que fugimos dos propósitos de Deus, Deus vai fortalecer o teu inimigo, para te trazer de volta para o lugar, para você entender que é Deus que te sustenta de pé. Já que o reino do norte não queria saber de Deus, e nós conhecemos reis perversos como Acabe, como Jorão, seu filho, homens que não queriam saber de Deus, fazia aliança com os povos pagãos, casavam-se com pessoas pagãs, não queria nada com Deus. Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, Deus levanta Micaías, e o povo não quer saber. A idolatria dentro de Israel, eles faziam aquilo que nós conhecemos como politeísmo, que é adorar vários deuses. E Deus dizendo: eu não sou um Deus que divida a minha glória com ninguém. Eu sou um Deus monoteísta. Só eu sou o Senhor deste lugar. Se não tem espaço para mim, a minha glória não fica mais no meio de vocês. 2 Reis, capítulo 17, vai dizer que o último rei do reino do norte está sentado no trono, chamado Oséias. Este rei
já estava debaixo da mão do rei da Assíria, que era um dos reinos mais potentes daquela época. Naquela época ali existia 3 reinos de grande potência: era o reino da Síria, eram os egípcios e eram os babilônicos. O rei da Síria chega para Oséias e diz para ele assim: ó, vem, porque se não tem Deus, o diabo faz o que quer. Triste é para o homem achar que tem Deus quando não tem mais. Pegaram eles e colocaram uma opressão para ele, vai pagar tributo agora para o rei da Síria. Ao rei da Síria percebe-se e diz assim: ele está achando que eu sou bobo. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou cercar a cidade inteira e vou tomar agora de vez a cidade. Vamos rapidinho lá? Abra sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. É escola dominical? Não. Mas se não tem palavra, irmão, eu não aceito nem pregar. Se for para receber a oportunidade para falar balela, eu nem quero. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Deixar em 2 Reis capítulo 17. O rei da Síria, olha o que ele faz. Cerca a cidade de Samaria durante 3 anos. E nesse cerco era comum os exércitos fazerem o seguinte: não entra água, porque eles fechavam as fontes. Não entra comida, porque antigamente era assim, trocava-se, né, comida por roupa. Era assim que eles sobreviviam, através de trocas. Não entrava mais o comércio, não entrava mais. As novidades dos países, das outras cidades não vinham. O que é que o rei Oséias tem que fazer? Pegar a sua coroa. Porque muitas das vezes quando o rei não quer lutar contra o seu oponente mais forte, ele tira a sua coroa da cabeça e joga nos pés do rei e se entrega. O que é que acontece com Oséias? Oséias é preso. E o que é que o rei da Síria vai fazer? A partir do versículo 24. Segunda Reis, a partir do versículo 15, 2 Reis 17, a partir do versículo 24. Ele vai pegar, tirar os israelitas de Samaria, vai levar para a sua cidade, e os outros povos que ele tem dominado, ele vai trazer para dentro de Samaria. Olha o que diz a partir do versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Avã, de Ramate, de Sarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria. Olha o que é que esse homem faz, esse rei. Ele tira uma parte dos hebreus de dentro de Samaria, leva para dentro do seu reino, ou para a cidade dominada por ele, e traz um povo misto para dentro de Samaria. E o que é que acontece com esse povo que está dentro de Samaria agora? Diferente, ele vem com as suas religiões, ele vem com seus deuses. E aí, aqueles que eram hebreus, que haviam ficado, porque normalmente os reis faziam isso, se não tinha grandes talentos, se não tinha riqueza, permanecia ali, entregue a própria sorte. Esses que ficaram em Samaria, que eram os hebreus, vieram povos estrangeiros para dentro das suas terras. O que é que eles fizeram? Começaram a casar, porque as moças eram bonitas, as moças eram belas, e no casamento adotaram também a religiosidade deles. Daí surgiu os Samar, gritando que é um povo misturado com o hebreu. Aí, olha o que o texto vai dizer. João capítulo 4 vai dizer que Jesus chega nessa cidade chamada Siquém, se assenta próximo àquele poço, morrendo de sede, porque todos nós sabemos que naquela região faz muito calor, região desértica, faz muito calor.
E ele está sentado naquele poço. De repente vem uma mulher com um cântaro nos seus ombros. E o texto diz que já era hora nona, que quer dizer que já era meio-dia. Todos nós sabemos aqui, carioca, que um dia, não precisa nem ser de inverno, mas um dia quente normal no Rio de Janeiro, meio-dia, o sol já está dando moca na cabeça. Sim ou não? Está doendo o calor. Imagine isso lá em Israel, sol batendo, Jesus, quem sabe, já com o céu da boca colando a língua, e aquela mulher vem tirar a água, meio-dia. Quando ela chega próximo do poço, Jesus olha para ela e diz: mulher, me dá de beber essa água, mata a minha sede, porque eu não tenho com que tirar. A mulher percebe pelas vestes que ele era judeu. Aí ela vai lembrar, porque uma coisa que nós lemos pelo texto é que ela conhecia a palavra. Ela não era uma ignorante. Ela sabia que na lei deles, dos samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles não compartilhavam da mesma lei. Só que os samaritanos, quando, você lembra que quando Israel, agora o reino de Judá, também cai, e dessa vez na mão dos babilônicos, quando eles são permitidos voltar novamente para reconstruir o templo, através de Esdras, vai dizer o texto que estes samaritanos, eles saem da região deles e vêm ajudar eles a reconstruir o templo. Só que Esdras olha e diz assim: vocês não vão ter parte nenhuma com a gente, porque vocês não são judeu puro. Então sai daqui, você não pode ficar no nosso meio. Através disso, os samaritanos vão ignorar toda a lei de Israel, e eles vão construir para si um templo que ficava num monte chamado Gerizim. Eles vão construir um templo em oposição ao templo de Israel, de Jerusalém. E eles vão ignorar os livros do Antigo Testamento, os poéticos, livros históricos, livros proféticos, vão ignorar tudo isso e só vão abraçar as leis dadas por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateucos. O texto vai dizer que quando essa mulher se encontra com Jesus, ela vai olhar para ele e dizer: homem, como pode tu, sendo judeu, pedir para mim água, eu sendo mulher samaritana? Aí ela vai lembrar, porque os samaritanos não se dão com os judeus. Não se dão. E para vocês verem que a guerra era tão grande, que o judeu não bebia do cálice que o samaritano bebeu. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu estou disposto a beber do mesmo cântaro que tu bebe. Não tenho nojo da tua boca, da onde você tocou. Não tenho nojo da sua mão. Eu já vi quebrar o protocolo, mulher, porque aonde você beber do mesmo cálice, porque os judeus, eles não aceitariam isso. Mas eu não sou um homem qualquer, eu estou disposto a beber dessa água. Os judeus, ou os samaritanos, só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos. E essa mulher olhando para ele diz: homem, eu não posso te dar água porque tu és judeu. Aí ele olha para ela e diz: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está falando contigo,
Eu não sei, mulher, quantas pessoas talvez chegou até você, mas eu tenho algo nas minhas mãos, que na verdade você mesmo me pediria essa água, e essa água que eu te desse, ela iria matar tua sede até a eternidade. Olhe para cá. Essa mulher, não era comum as mulheres saírem naquele horário para buscar água. E normalmente as mulheres sempre saíam em grupos. Essa mulher chega ali sozinha, correndo todos os perigos. Mas era o momento que Deus queria palestrar com ela. Quando ela se encontra com ele, ele diz: mulher, a água que tu tem é uma água que você bebe agora, e amanhã tu tem que voltar de novo para beber, para pegar novamente. Ou seja, é um ciclo. Todo dia tu tem que passar por isso, senão você fica com sede. Mas a água que eu tenho, que está sobre o meu poder, que está sobre o meu domínio, é uma água que, se você beber dela, nunca mais você terá sede, nunca mais você precisará voltar aqui, nunca mais você precisará correr os riscos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher? Essa água que tu vem buscar todo dia aqui, para satisfazer a tua sede, ela é uma satisfação provisória. E quantos estão vivendo de fantasias e de prazeres provisórios? Pessoas que dão tudo pelo prazer de uma balada, pessoas que dão tudo pelo prazer de um copo de cerveja, pessoas que dão tudo pelo prazer sexual. Mas Jesus está dizendo: vocês estão bebendo uma água que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter sede. Não vai satisfazer o que você procura, mas o que eu tenho vai matar a sua sede. Você não vai precisar mais ficar mendigando realizações, porque o que eu tenho para você vai saciar a tua alma, e você nunca mais vai sentir prazer pelas coisas provisórias. Eu não sei como é que você chegou aqui na noite desse dia, e o que é que você tem bebido, que tem trazido para você alegria e até satisfação. Mas amanhã tu tem que beber novamente, tem que voltar novamente a lá puxar água do poço novamente, passar pelos perigos novamente. Só que tem um homem de branco na noite desse dia aqui dizendo: eu tenho uma água da vida, e quem bebe dela nunca mais tem sede. Aleluia. Ele vai provocar nessa mulher o desejo de conhecer dessa água. Porque para uma pessoa trocar o prazer que ela está sentindo, só se for algo maior. Não vem com balá para cá, não. Se não for para mudar uma vida nova de verdade, pelo poder de Deus, pode fazer o barulho que quiser, pode bater o que quiser, mas se não for o poder de Deus, as pessoas não vêm para beber dessa água. O
O que traz as pessoas a este lugar é a água que está jorrando dessa fonte, é a água que está escorrendo deste altar. Se não tiver o dono da água viva, não vem as águas. Você só está aqui porque o dono da água viva está neste lugar. Caminhando para o fim. Essa mulher vai olhar para ele, puxando a água. E ele com sede, ela nem dá água para ele. Mas ele diz: mulher, a água que eu tenho para te dar é melhor do que essa água que tu está puxando. Aí ela olha e diz assim: mas o nosso pai Jacó bebeu dessa água. Tu és melhor e tu és maior do que Jacó. Ele diz: eu conheço Jacó. Eu sei quem ele é. E aquela mulher olha e diz: Senhor, gostei da proposta. Me dá dessa água, para que eu nunca mais volte neste lugar. Porque ela deve ter pensado: não precisar sair mais da minha casa, debaixo desse sol. Não precisar ser humilhada pelas outras mulheres que não querem ser vistas comigo. Não correr o perigo de ser violentada ou até morta pelo trajeto. Eu quero essa água viva. Tem tanta gente que Deus olha para ela e diz: até quando tu vai ficar bebendo dessa água saloba, que te traz um prazer, e amanhã tu tá chorando novamente, e amanhã tu tá humilhada novamente. Tu ri agora, mas amanhã tu precisa de um ovo paliativo para voltar a sorrir. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: quem olhou você e desprezou você, não sabe que você vai voltar pelo mesmo caminho, mas vai ter uma diferença. A água que você bebeu vai ser diferente. Ela pegava água todo dia, pastor Paulo. Voltava para casa do histórico dela. Quando ela diz assim: Senhor, dai-me dessa água. Olha o que Jesus vai dizer para ela: mulher, antes de eu te dar essa água, vai na tua casa e traz quem? E traz quem? O teu? E traz quem? O teu marido. Aí Jesus, aí ela, deu ruim. Deu ruim. Porque ela vai dizer: Senhor, eu já tive 5. A minha vida sentimental é uma bagunça. E agora eu estou no 6º. Pode deixar que você está gravando. Apagou? Ligou a tela? Pode deixar que está gravando. Eu estou no 6º relacionamento. E esse 6º agora nem é marido, ele é amante. Ele é amante. E ele diz: olha, mulher, vai lá, porque a água que eu tenho para ti vai mudar a tua história. Aí ela diz assim: Senhor, tu és profeta, porque só o Senhor para poder te revelar essas coisas. Só Deus para poder revelar essas coisas. Como eu disse, os samaritanos só acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia, os Pentateucos. Só nisso. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor: e o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Olha para cá. Moisés está no templo que foi edificado pelos samaritanos, o templo de Gerazim. Está lá em cima em Deuteronômio. E lá de cima ele proclama: ó, vai chegar um homem, o profeta vai ser igual a eu.
mas na verdade ele é maior. E quando ele pregar, ouvireis o que ele vai falar. Essa mulher está ouvindo Jesus pregar e diz: não pode ser outro. Não é outro, é o que Moisés falou, é ele, é o profeta de Deus, é o Redentor, é o Libertador. Ele chegou em nosso meio, ele chegou neste lugar e ele está dizendo: tem água viva para a sua história. Quem acredita nisso glorifica e exalta o nome do Senhor. Já que só acreditava nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus diz assim: não tem problema, eu vou usar lá dentro. Moisés fala sobre ele. Aí aquela mulher diz assim: ó, mestre, e agora, o que é que eu faço? Porque eu não tenho mais necessidade de carregar cântaro. Ou seja, eu não preciso carregar mais bugiganga presa à minha vida. Porque a água que o Senhor me deu quebra toda a bugiganga presa à minha vida. Toda a água que o Senhor me deu quebra toda árvore de rapina presa na minha vida, todo carrapicho. Eu não preciso mais me esconder, porque as mulheres não querem andar ao meu redor, não tem problema, porque o Senhor andando comigo é o que me importa. Aí aquela mulher sai da onde Jesus estava, corre para Samaria, para sua cidade. Ela não queria saber se o povo não gostava dela. Ela não queria saber se o povo falava mal dela. Mas aquela água que ela bebeu impactou tanto a vida dela que ela disse: eu não posso ficar calada, porque o que ele fez na minha vida, outras pessoas também precisam ser impactadas. Ela entra pela sua cidade e diga: você não gosta de mim, não tem problema, eu conheci um homem que me revelou toda a minha vida. Ele é o príncipe da paz, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador, ele é o dono de todas as coisas. Aleluia! Não importa o que falaram ao teu respeito, se você está bebendo da água dessa vida nessa noite, Deus está dizendo: essa água vai provocar em você uma fonte que vai jorrar, e você não vai conseguir ficar calado. Você vai sentir a necessidade de compartilhar o que você está recebendo. Essa mulher chega e diz: olha, este homem, ele não é outro, ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o escolhido que Moisés falou. Vamos lá até ele. E a pregação daquela mulher foi tão impactante, foi tão tremenda, que toda a cidade de Samaria abarrotada saiu para se encontrar com o Senhor. Eu encerro a minha oportunidade para você dizendo: querido, quer estudar teologia? Estuda. Quer aprender hermenêutica? Aprenda. Quer aprender exegese? Aprenda. Mas se não tiver poder, não adianta de nada. Se não tiver a presença, não serve para nada. Tem um canudo na parede, não converte alma. Tem um canudo na parede, não expulsa demônio. Mas se tiver água, mas se tiver a fonte, a glória desce, o poder impacta e Deus desce. A minha vida inteira, e apenas uma criança, 32 anos, começando agora, eu nunca me preocupei com o que vão falar ou deixar de falar ao meu respeito, porque eu sei da água que eu bebi. Pode cair, escandalizar quem quiser, a minha vida está diante do meu Deus. É eu que não posso cair e tombar, é eu que não posso cair e escandalizar, porque eu sei da água que eu bebi.
Eu sei aonde eu nasci. Não estou preocupado com o que vão dizer. Mas essa mulher disse: vão falar de mim o quanto quiser, mas eu vou falar o que ele fez na minha vida. Porque se o poder de Deus não impactar a sua vida, e você não sentir necessidade de espalhar o que Deus está fazendo na sua vida, e você não sentir necessidade de espalhar o que Deus está fazendo na sua vida, não foi verdadeiramente o impacto que Deus fez. Porque o impacto provocado por Deus, ele cria dentro de nós um sentimento de espalhar para o máximo de pessoa o que Deus está fazendo na nossa história. Eu estou diante de homens e mulheres de Deus aqui, chefes de família. Só você sabe como você chegou aqui neste lugar. Só você conhece a sua história e Deus, dos percalços da vida que você enfrentou, dos tipos de tombo que você teve que enfrentar. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, que a água que Ele deu para você beber, vai falar, vão criticar, vão até bater em você, mas sou eu que estou te sustentando. Quando esse povo chegou até onde Jesus estava, sabe o que essa mulher fez? Sumiu de cena. Porque é uma coisa que nós devemos aprender, que quem tem que aparecer aqui é Ele. Quem tem que ser glorificado aqui é Ele. Quem tem que ser o dono do ambiente é Ele. No dia que o homem tomar o lugar dele, ele pede licença e diz: ó, estou indo embora. Ele não vai quebrar a perna de ninguém, quebrar pescoço, não. Estou indo embora. Quando a multidão chega, ela leva até ele e diz assim: ó, sumi. Sabe o que a multidão vai dizer? Agora não é mais pelo que você falou pra gente, mulher, mas agora nossos olhos estão vendo a maravilha de Deus. Porque quando você faz para a glória dele, você desaparece e ele cresce na sua vida. Encerrando minha oportunidade, fechando minha Bíblia, Deus está dizendo para alguém aqui na noite desse dia: não importa quantas críticas você tem recebido na sua casa, no meio dos teus, quantas pedradas você tem sofrido, tem água da vida para você nessa noite. Tem água da vida para você nessa noite. E essa água vai ser algo tão impactante que quem tiver à tua direita, à tua esquerda, ao teu redor, se for macumbeiro, for feiticeiro, for linguarudo, quem for, mas se tiver do teu lado, a água que está em você vai começar a se espalhar e Deus vai começar a operar. Quem acredita nisso, levanta sua mão, porque eu creio que existe uma água descendo do céu, e ela está dizendo que essa água vai curar o pecado, vai quebrar a mentira, vai quebrar a fofoca, vai quebrar a maldição, e você vai ser cheio da glória. Receba a presença daquele que é e que sempre será. Oh, aleluia! Você terá sua vida mudada. Deus vai tirar a sua vida de sequidão. Se existe alguma coisa que perturba a sua mente e te tira a tua paz, Deus está dizendo: eu estou te sarando nessa noite. Se tem alguma culpa que insiste em perturbar a tua mente, as suas noites de sono não são bem, Deus está dizendo: você vai ter uma noite de paz hoje. Porque Ele vai quebrar toda a maldição sobre a sua vida. Jesus entrou em Samaria para ter um encontro com aquela mulher e disse para ela: mulher, eu ainda não me revelei para ninguém, mas para ti eu me revelo. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador,
E Ele está dizendo para você nessa noite: não importa o teu passado, não importa como está o teu presente, mas eu estou preparando um futuro glorioso, renovado e cheio da minha presença. O que falaram de você vai ficar para trás, porque novas são as promessas do Senhor que serão renovadas sobre a sua vida. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se ainda mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele para te levantar, se o mundo te fizer. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Queridos, eu quero nessa noite estar louvando a Deus e agradecendo. Obrigado, tá, presbítero Rafael, pela confiança, pastor Paulo, pela permissão. Estava falando aqui, não sei se você ouviu, né? Já preguei em quase todas as igrejas do ministério, só falta, eu acho que Estrada Próxima. Mas Deus abençoe a vida do senhor, sua esposa, sua família. Continue abençoando a vida de todos os irmãos. Creia e saia daqui nessa noite sabendo que tem uma água viva para a sua vida. E que as portas do inferno não irão prevalecer sobre a sua casa. Eu nessa noite saio daqui, querido, vazio, porque entreguei tudo que Deus colocou no meu coração, mas cheio, porque Deus me alimentou na noite desse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o presbítero Rafael, sua esposa, sua família também. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queria pedir a igreja que se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Estende a mão, aleluia, em direção aqui para frente. Nós estamos orando, pedido de oração. Chamais a irmã, aleluia, ministro, para estar impondo a mão em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus, soberano Deus, eterno e glorioso Pai. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, eis-me aí, Senhor, as pastoras, Pai, e põe na mão, Senhor, nessas fotos, nessa chave, Senhor, carteira de trabalho, Senhor, ó Deus, pedido, Senhor, de oração, ó Deus, vai trabalhando, vai curando, vai libertando, vai abrindo porta onde não tem porta, Deus, vai fazendo obra, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra, Senhor, os aguilhões, ó Deus, da glória e da vitória, toda causa impossível, que venha, Senhor, se tornar, ó Deus, impossível, Pai, que venha se tornar possível, Pai, e o Senhor venha dar vitória ao teu povo, ó Deus, teu povo possa contar o testemunho, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Queria agradecer a presença de todos, aleluia, agradecer a presença, aleluia, do nosso presbítero Ricardo, aleluia, sua família, agradecer a presença de cada visitante, aleluia, que aqui está, aleluia, aleluia, só agradecer, aleluia, sem exceção a todos, aleluia, nosso, aleluia, missionário Rafael, aleluia.